Fala, fofuletes! Beleza aí, galera? Vamos seguindo, né? Estamos seguindo aí. Agora, história. Matéria também fechada. Agora deixamos aí os exercícios para a gente fazer, os exercícios mais difíceis. Tem Enem, tem vestibular. Quem fez ali já percebeu que é mais puxadinho. E tem um assunto que a gente falou aqui no último vídeo, sobre a arte da Idade Média, só que eu queria completar aqui com uma outra informação. Nós vimos aqui que a arte na Idade Média tinha como característica principal que ela tinha que falar sobre a religião cristã, católica, né? Os assuntos todos tinham que ser sobre religião. Deus, santos, anjos, só assuntos religiosos. Inclusive, falei aqui, tem uma tabela para se pintar, que a Igreja Católica disse, para Deus, né, se for pintar, você tem que pintar Deus acima de todo mundo, uma luz ou fogo. Aí abaixo vem Jesus, abaixo de Jesus os santos, abaixo dos santos os anjos, abaixo dos anjos os seres humanos, abaixo dos seres humanos os animais. Não pode botar todo mundo na mesma linha porque é heresia, a gente falou isso, né? Isso é uma característica da arte medieval em todos os dois períodos da Idade Média. Tanto na Alta Idade Média, que é do início do 5 ao 10, que a gente viu, quanto do 10 ao 15, na Baixa Idade Média. Só que essa arte medieval, a gente divide ela em dois pedaços também. Na Alta Idade Média, a gente tem o romanismo, que é características bem do Império Romano. As pinturas, os desenhos, a arquitetura, ela é bem parecida com a arquitetura e a arte romana. Ela está bem próxima ainda do Império Romano. Inclusive, uma das características que a gente fala aqui são características da sua arquitetura, né, na parte de arquitetura da arte romana, do romanismo, né, na Idade Média, na Alta Idade Média. Primeiro, é a horizontalidade da engenharia. Os prédios não são altos, eles são baixos e eles são grossos. As paredes são grossas, até porque invasão bárbara, né? A maneira de se proteger, eles faziam castelos, igrejas, tudo isso com paredes muito grossas. Então você podia se trancar ali dentro que virava uma fortaleza, sacou? Então esse romanismo aí, essa arte romanista, ela tem também como característica isso, a horizontalidade dela e ela ter as paredes serem bem grossas, que aí pega bem essa coisa da invasão bárbara. Do século X para frente, começa a sociedade a mudar, que a gente vai ver agora no próximo mestre, e vai surgir outro tipo de arte, chamada arte gótica, que aí é já uma arte mais horizontal, é mais vertical, tem uma característica mais vertical, mas aí a gente não vai discutir ela, porque aí é assunto do segundo bimestre, tá? Só falei isso aqui, porque aí eu tenho que falar do romanismo. Então o romanismo aí, início da Idade Média, na Alta Idade Média, então o assunto é nosso aqui, a gente jogou aqui para você saber, você entender. Mas as duas, toda a Idade Média tem em comum isso. O assunto é falar sobre a religião. Fechamos aí, gente? Beleza? Vamos corrigir o questionário? Partiu! E aí, fofus, vamos lá? Vamos seguir aí com o nosso questionário, então? Vamos na questão 1 aqui. Ih, opa! A questão da monarquia. As sucessões aí monárquicas, né? Número 1. Numere os títulos de nobreza conforme sua posição na sociedade. Vimos aqui, deixa eu ver se tem um imperador aqui. Não, não tem imperador. Então, abaixo do imperador vem quem? O rei. Então aí, número 1 é o rei. Coloca aí, ó. Número 1, rei. Abaixo do rei vem o príncipe. Príncipes e princesas. Então aí, ó, número 2. Número 1, número 2. Tá? Até aí tranquilo? Beleza. E agora que começa a pegar, né? E aí? Abaixo do rei e do príncipe vem quem? O duque.
Nós falamos aqui, o grande general Duce, né? O grande general, ele que é o nobre mais alto abaixo do rei, tá? Então, olha aí, ó. 1, 2, 3. Depois do duque veio o marquês. Das comarcas, que eu falei aqui, que plantava, que é a terra na fronteira, né? Nas marcas. Marquês, então, 1, 2, 3 e 4. Tá? Depois do marquês, vem o conde, que é o cara responsável pela grana. Ele era o tipo tesoureiro do rei. Então aí, ó, 1, 2, 3, 4, aqui 5. Falamos aqui, ele era tão importante quando ele viajava e deixava o substituto dele, que é o vice-conde. Olha aí. Então entra aqui o 6. E por último, o barão. Falamos aqui, barão é um título dado para um comerciante rico. Isso aí só vai surgir na Baixa Idade Média. A gente falou aqui na Alta Idade Média nem comércio, então não tinha barão. Olha lá, Baixa Idade Média que surgem os barões. São títulos dados a grandes comerciantes ricos que não eram nobres e queriam entrar para a nobreza. Mas aí ganhava o título mais chulé que tinha, que era o barão. Número 2. Os historiadores têm como marco para a desagregação do Império Romano do Ocidente o ano de 476 depois de Cristo, século V, né? O que aconteceu nessa data que marcou a desagregação do Império Romano do Ocidente? Lembra que a gente falou aqui, invasões bárbaras, o Império Romano ele vai cair. Um macete para para você nunca esquecer, macetezinho para prova, macete para você fazer o Enem, fazer um vestibular. Pensa o seguinte, os primeiros governantes de Roma foram Rômulo e Remo, e o último governante foi Rômulo. Foi o último imperador que caiu. Então o macete é esse, pensa assim, ó, começa com Rômulo e Remo, e o Império Romano termina com Rômulo caindo. Então o imperador romano Rômulo, ele é derrubado pelos bárbaros. Aí acabou. Ele foi o último imperador, né, no Ocidente. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, a destituição do imperador Rômulo Augustus. A gente viu aqui que Augustus é um símbolo, ele é um título após a conquista da cidade pelos Hércules. O Hércules é um grupo de germânicos, tá? Só lembrando aqui, ó, todo imperador era Augustus e César. César, aí ó, czar, Kaiser, imperador, significa, né, o general dos generais, e Augustus, o presente dos deuses. É uma coisa sagrada, um presente dado pelos deuses. Eu até falei isso aqui na sala de aula. Nosso hino da bandeira, salve o lindo pedão da esperança, salve o símbolo Augustus da paz, como a paz tivesse dado de presente para a gente a bandeira. É um presente dado de seres místicos aos seres humanos. Então, todo imperador era Augustus e era César. Tá? Tranquilo? Só para a gente relembrar isso aí. Rômulo, lembra do Rômulo no início, Rômulo no final. Fechou aí? Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir? Então, número 3. A desagregação do Império Romano do Ocidente, que levou ao fim definitivo em 476, foi resultado de uma conjunção de acontecimentos. São razões utilizadas para explicar esse fato, exceto, eu quero errada aí, qual desses fatores aqui não são, qual desses aqui não é um fator que levou ao fim do Império Romano? Crise no sistema escravista? Foi, nem precisa discutir. Crise econômica consequente à crise escravista. Guerra civil entre Roma e Constantinopla? Não. Invasão germânica? Sim. Corrupção? Sim. Então aqui, ó, não houve guerra entre Roma e Constantinopla, tá? Porque Constantinopla é a capital do Império Romano do Oriente, quando o Império Romano do Ocidente cai, que a gente falou aqui, vai entrar a Idade Média e vira
os reinos cristãos. No Oriente, a capital do Império Romano se continua sendo Constantinopla. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aqui a número 3. Vamos seguir? Beleza. Número 4. Como a religião explica o aumento da rivalidade entre romanos e germânicos? Como é que é explicado isso aí? Nesse processo que vai levando até a queda do Império Romano, o que fator aí é fundamental? Lembra que os romanos já tinham se cristianizado. Tranquilo? Então, vamos lá. Muitos germânicos converteram-se ao arianismo, crença considerada uma heresia para a Igreja Católica de Roma. É essa aqui, né? Essa é a letra A, tá? Apesar que isso aqui é uma das coisas mais fracas que tem, mas é uma característica. Esses bárbaros que estavam entrando no Império Romano não se identificavam com o cristianismo, se identificavam mais com as religiões politeístas que existiam dentro do Império Romano. Então aí a raiva crescente, né, do lado cristão em relação a eles. Número 5. No ano de 313 d.C., o imperador Constantino reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, por meio do Édito de Milão. Sobre o cristianismo da antiguidade, é incorreto afirmar. Vamos ver aqui o que está errado em relação ao cristianismo da antiguidade, ali do Império Romano. Vamos lá. Os primeiros cristãos sofreram grandes perseguições por motivos políticos. Sim, a gente falou aqui, ó, no Império Romano os cristãos eram jogados aos leões. Depois de Constantino, já no final, é que tem essa virada aí que a gente falou. B. Por serem politeístas, os romanos inicialmente resistiram em aceitar o monoteísmo cristão. Verdade. A gente falou aqui, ó, eles eram politeístas, não foi tão fácil assim. A gente falou, o imperador romano, ele foi, tanto que eu falei aqui, ó, gente, o Natal era o feriado do Deus Sol. Constantino vai pegar todos os feriados que eram das religiões politeístas dentro do Império Romano, tirar, proibir e colocar na mesma data feriado cristão. Então você tinha que comemorar feriados cristãos. Isso era forçar o povo à religiosidade. Tranquilo? Beleza? C. Durante a Antiguidade, ocorreram conversões ao cristianismo de muitos povos chamados bárbaros. Sim, vai acontecendo esse processo aí de cristianização. No início de sua formação, a Igreja Católica baseou sua estrutura na organização do Império Romano, reproduzindo também sua divisão de poder. Foi o que a gente falou, certo? Quando Constantino ele cria a Igreja Católica, ele vai falar assim, ó, vamos estruturar aqui, ó, bispo, no exército não tem soldado, cabo, tenente, ele vai fazer o quê? Padre, bispo, arcebispo e o líder da igreja sou eu, Constantino. Então, Constantino comandava a igreja, tinha uma visão quase que militar, uma estrutura quase que militar. Colocada na documentação do Império Romano, é uma estrutura ligada ao Império Romano. A partir do Édito de Milão, ficou estabelecido que somente autoridades religiosas poderiam determinar os rumos da igreja. Errado, Constantino, ele não era religioso. Ele mesmo só se converte na morte. No dia da morte dele é que ele se converte. Então ele nem cristão era. Pra você ter noção. Então não tem esse papo aqui. Ele não era nem cristão e nem era religioso. E ele mandava na igreja. Tá? Então daí você já vê que essa aqui tá errada. É a letra E. Tranquilo até aí, gente? Foi? Número 6. Os homens da igreja e os grandes príncipes do Renascimento italiano costumavam exaltar o esplendor de seus palácios urbanos e de suas casas de campo com as ruínas da Roma imperial, que jaziam ao seu redor. Retiravam e transportavam dos locais em que haviam descansado durante 1500 anos as estátuas de deuses e imperadores, os bustos de antigos heróis e as ninfas de pedra que um dia haviam dançado nas bordas das antigas fontes.
Roma, Ecos da Glória Imperial, coleção Civilizações Perdidas. Aí tem Rio de Janeiro, né? O ano é a página. Sobre o Império Romano, é correto afirmar que... Vamos ver aí qual que é correto afirmar. A arquitetura do período imperial romano concentrou-se na construção de edifícios com a finalidade religiosa. Não, essa tá errada. A gente viu aqui, ó. Olha, ó, no filme lá, ó, o Gladiador, você tem lá o Coliseu, que não tem nada de religioso, a construção que não é religiosa. Então a letra A tá errada. B. O governo do imperador Constantino foi marcado pela perseguição aos cristãos. Não, pelo contrário, a gente viu aqui que Constantino ele vai criar a Igreja Católica. Pelo contrário, ele não persegue. Ele coloca a Igreja Católica no centro do Império Romano. Letra C. A estabilização das fronteiras com a Pax Romana praticamente definiu os limites geográficos do Império Romano? Sim. A gente viu aqui, ó, quando termina as guerras, aquela última batalha lá do gladiador lá no Maximus, quando termina aquela batalha ali, o Império Romano se estabiliza. Ali foi a última batalha, o Império Romano fica com aquela construção ali. Beleza, essa aqui tá certa. Letra C. Vamos ver as outras? Vamos lá, D. Os germanos eram chamados depreciativamente de bárbaros pelos romanos, porque não falavam latim e tinham costumes diferentes, em clara referência à ideia de oposição entre civilização e barbárie. Tá certa essa também. Então a letra C e a letra D. Eles não falavam latim, a gente falou aqui, ó, os romanos depreciativamente viam bárbaros como pessoas que não eram civilizadas. Essa visão aí tá correta. Então C e D. Vamos ver se tem mais? Vamos lá. Letra E. Durante o século II, com a conquista de territórios na Ásia, na África e na Europa, o Império Romano atingiu sua maior extensão, dominando toda a costa mediterrânea. Verdade, a gente viu aqui, né, o Mare Nostrum, quando eles dominam lá Cartago, que eles dominam a parte de cima da África ali, eles controlam todo o mar Mediterrâneo. Então essa daí também está certa aí a C, a D e a E. Vamos ver a F agora, se ela está correta? Vamos lá. A decadência do Império Romano esteve relacionada ao intenso êxodo rural, desencadeado pela adoção progressiva do colonato em função da ampliação da oferta de mão de obra escrava. Tá errada essa. Que ampliação de oferta de mão de obra escrava é essa? Não, tá errado. A falta de mão de obra escrava que levou ao campesinato. Falta de mão de obra escrava, o império entra em decadência, tudo aí invasões bárbaras, o pessoal foge para o campo, aí surge o campesinato. Então tá errada essa daí. Então a número 6 corretas estão a C, a D e a E. Fechamos aí, gente, a 6? Vamos seguir? Beleza. 7. Segundo o historiador romano Tácito, Augustus conquistou os soldados com presentes, o povo com pão barato e todos os homens com frutos da paz. Assim tornou-se progressivamente mais poderoso, congregando em si as funções do Senado, dos magistrados e das leis. Ou seja, Tácito, o historiador romano, diz que Augustus ele conquistou poder do Senado, das leis, né? Ele centralizou como um ditador, né? Baseado em quê? Primeiro, ele deu pão barato, deu presente para os soldados, pão barato para o povão e agradou também a sociedade romana. Com isso, todo mundo é satisfeito ali, ele traz o poder todo para ele e cria uma ditadura. Tranquilo até aí? Vamos ver quem está falando isso aí. Letra A. A preocupação do príncipe em regulamentar a vida dos cidadãos romanos, estabelecendo seus direitos e deveres diante do Estado, levou à criação da paz romana. Não, paz romana não tem nada a ver com ele, não criou a paz romana. A paz romana vem antes dele, a gente viu aqui o filme. O pai dele acaba de fazer a guerra e acabou, né? Vamos lá, B. As reformas realizadas pelo príncipe no campo judicial
que, para reduzir as tensões sociais, criou a política do pão e circo, facilitaram a implantação de programas de distribuição de terra aos cidadãos romanos. É a letra B. Tranquilo até aí? Letra B. O que acontece? O que ele fez? Ele dá terra para os romanos, da paz romana, as invasões que eles fizeram distribuir terra entre os romanos e os militares. Com isso ele ganha simpatia. Com o povo pobre ele dá pão e circo, aí todo mundo fica ali. Com isso ele muda as leis e centraliza o poder todo na mão dele. Foi isso que ele fez. Tranquilo? A 7 então aqui é a letra B. Foi até aí, gente? Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá, questão 8. Olha o mapa aí do Império Romano, né? O Império Romano todo aqui, ó. O Mar Mediterrâneo, Vamos dar uma olhadinha no que a questão está falando. O mapa do Império Romano na época de Augustus demonstra o quê? Vamos lá. A dificuldade das tropas romanas em avançar sobre os territórios da África e a concentração dos domínios imperiais no continente europeu? Errado, olha aqui. Na África aqui, ó, a Ásia. Então não concentrou na Europa. Vamos ver a B. A resistência do Egito e de Cartago que conseguiram impedir o avanço romano sobre seus territórios. Errado, olha Cartago aqui, ó. Já foi aqui, ó, Alexandria. Então, essa tá errada. Pelo contrário, os romanos invadiram mesmo. C. A conformação do maior império da antiguidade e a imposição do poder romano sobre os chineses e indianos. Não, cadê? China e Índia não tem nada a ver com isso aqui. Tranquilo até aí? Vamos lá. Letra D. A iminência de conflitos religiosos resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos. Não tem essa iminência aí não. Beleza. Letra E. A importância do mar Mediterrâneo para a expansão imperial e para a circulação entre áreas de hegemonia romana. Essa aí. Agora sim, a gente falou que o mar é nostrum, né? Olha aí, ó, a ideia de dominar o mar Mediterrâneo para poder controlar a economia ali na região. O Império Romano, tranquilinho aí, foi aí. Beleza, gente? Tranquilo? Estamos seguindo? Vamos lá? Então aqui, ó, 8, a letra E. Foi? Número 9. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Certo? Letra A, essa daí, ó, que criou a crise do Império Romano, a ruralização. Vamos só aqui olhar B. Foi causa principal da falta de escravos? Errada. Uma aluna me perguntou isso. Só mas tá errado. Tá. Ela não foi a causa. Ela foi a consequência. A falta de escravos é que foi a causa que levou a consequência que foi a ruralização e o trabalho de campesinato. Sacou? A pegadinha aqui perigosa, hein? Então, ó, a número 9 é a letra A. Tá? Número 9, letra A. Fomos até aí, gente? Tranquilo? Vamos seguir? 10. O período conhecido como Idade Média ocorreu entre os séculos V e o XV na Europa, sendo dividido entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Estes dois períodos medievais possuem escolas artísticas diferentes, sendo elas o romanismo e a arte gótica. Apesar de possuírem características distintas, os dois modelos possuíam uma característica fundamental. Foi o que a gente falou aqui no início da nossa aula. Eu expliquei ali para vocês. E a gente viu na aula anterior. A arte no Império Romano, a arte na Idade Média, ela tem como principais características aí, primeiro, falar sobre
religião. Ela fala só sobre religião, Deus, anjos, santos, é só a parte aí religiosa. Ela tem como base fundamental. Como a gente falou aqui no começo da aula, você tem aí a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. A Alta Idade Média é o começo, é o romanismo, é aquela coisa ainda ligada ao Império Romano. Aí depois, na Baixa Idade Média, vai surgir a arte gótica. Eu não vou explicar a arte gótica agora, que é a matéria do nosso próximo bimestre, tá? Mas aí, o que elas têm em comum aí? Como base, falar sobre a religiosidade. Elas só falavam sobre religiosidade. Então, vamos ver aqui qual dessas alternativas aqui é. É a letra E. Tinham como tema a religião. Tranquilo até aí, gente? Fechamos essas questõezinhas aí, conforme for, de repente semana que vem eu coloco mais aí, se tiver como colocar mais, mas a gente vai seguindo aqui, porque a gente já fechou nossa matéria do primeiro bimestre, e eu vou dar dessas revisõezinhas aqui, e vendo, hoje a gente viu questões aqui de vestibular, né, do Enem, demos umas questõezinhas mais difíceis, aí é interessante que a gente dá uma avançada nisso aí. Tranquilo até aí, gente? Espero que vocês tenham uma boa semana, espero que esteja tudo bem na casa de vocês, toda a família com saúde, papai, mamãe, todo mundo de boa. Gente, atenção aí, continuem fazendo a quarentena, façam tudo que tem que ser feito em relação à quarentena, muito cuidado, muita saúde para vocês. Um beijão do fundo do coração, semana que vem a gente está se vendo aí. Beijão, gente, fui!